e ninguém vai nos impedir. Eu acho que aquela palavra o Senhor ouviu, né? E abriu um sorriso para nós e falou assim: já que eles querem assim, eu vou entrar com eles. E o nosso grande parceiro tem sido o Espírito Santo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, eu trouxe para vocês uma palavra rápida para que nós possamos entender o que é essa aqui. Até hoje não saiu nada da palavra, fora da palavra. Tudo está dentro dela. Tudo se fez nessa palavra. As pregações elas são baseadas na palavra. Pastor nenhum aqui foi maquinado, iniciado em pregar aquilo que nós queremos. Nós sempre ministramos e ouvimos aquilo que eles tinham para falar, segundo o Espírito Santo te nos dá. Assim tem sido a igreja missionária. E Deus, essa semana eu estava falando com ele sobre algo que nós poderíamos pregar e ele combinava conosco. E o Espírito Santo me trouxe uma palavra da seguinte maneira: você sempre seguiu os princípios de Deus. Você vai avisar o seu povo: se eles querem alguma coisa de mim, segue os meus princípios. E o Espírito Santo falava mais: porque eu não vou fazer nada pela necessidade deles, mas eu vou seguir os meus princípios. Se você está aqui necessitado, achando que Deus tem que fazer alguma coisa porque você está necessitado, você está redondamente enganado. Hoje o Espírito Santo vem falar para você: se você está necessitado, vai continuar se não estiver no princípio, porque Deus age segundo os princípios dele e não os seus. E essa é a ministração que a igreja missionária tem trilhado durante 12 anos. Uma ministração segundo os princípios de Deus. Nós não fizemos campanha em 12 anos, nunca distribuímos para os nossos membros patuás. Não distribuímos para vocês objetos de adoração, objetos que vocês poderiam se apegar. Nos fizemos na palavra, principalmente nela. E é por isso que estamos aqui de pé, segundo aquilo que o Senhor nos propiciou, que é a santidade e a salvação. E como o profeta disse na ministração, se nós subíssemos aqui de qualquer jeito, seríamos envergonhados. É por isso que esse altar tem fumegado. É por isso que esse altar passa por diversas provas e permanece também. Porque mil cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não temos sido. Amém? Não vai nos prejudicar do Senhor. Aleluia. Amém? Então eu quero agradecer vocês que estiveram conosco, vocês que pensaram essa igreja, vocês que nos abençoaram, vocês que enfeitaram a igreja, vocês que trabalharam a semana inteira com os Deus. Nós agradecemos todos vocês, em nome de Jesus, a Simone, a Gisele, a Marilene, as meninas que nos ajudaram. Começar a falar, não vou esquecer de novo, vai ser pior. Né? Agradecer as meninas que começaram a enfeitar e depois tiveram que colocar isso para dezembro, a Fátima. Mas dezembro ela vai estar enfeitando as cores do Natal. Mas nós somos frutos disso, um entendendo o outro. E é por isso que nós vamos em frente, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 48. Repete comigo: Deus não age nas minhas necessidades, Deus age com os princípios do céu. Amém? Isaías capítulo 48. Às vezes nós imaginamos quem é esse Deus. Como o profeta disse aqui antes, o que nós pensamos desse Deus? Eu tenho sido um camarada, irmãos, que eu não falo nada para ele.
Nada. Eu não sou de ficar, eu tá ruim isso para mim, tem que fazer nada. Então, minha atitude em minha vida há muito tempo atrás. Porque Deus sabe das minhas necessidades. Às vezes eu me entristeço, às vezes eu fico chateado, sim. Mas olha ali, eu falo, Senhor, tá ruim aqui, ali. Porque eu sei quem eu tenho comigo. Porque a palavra do Senhor diz que aos amados Ele dá enquanto dorme. Tem uma questão de tempo. Eu não fico hora nenhuma incomodando o Senhor. Eu faço a minha parte, confiando nos seus princípios. Se eu fazer os princípios de Deus, Ele vai olhar para mim. Se eu ajudar um necessitado, Ele vai me ajudar. Se eu abrir a porta para o necessitado, Ele abrirá a porta para mim. Princípio. Dá e dá-se usar. Ame, serás amado. Princípios. Isso tudo é com a palavra. Não é com um livro de autoajuda do fulano, do ciclano. Não é com um livreto do pastor tal, não. É com a palavra. E é nela que nós vemos a grandiosidade desse Deus. Abre comigo Isaías 48, versículo 17. Quando a palavra diz assim, eu quero que os irmãos para ter misericórdia comigo, porque o óculos quebrou. Não estou conseguindo enxergar muito. Mas vamos lá. Assim diz o Senhor. Vamos repetir junto? Assim diz o Senhor. Vamos lá. O teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho em que deves andar. Eu gosto de ouvir um amém. Vamos repetir esse versículo. Na parte B, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Israel. Que te ensina o que é útil e guia pelo caminho em que devo andar. Amém? Quem entendeu, deu glória a Deus. Volte um pouquinho, Isaías 40. Meu Deus. Versículo 26. Ele diz assim: levantai ao alto os vossos olhos. Vocês estão aí comigo, irmão? Levantai aos altos os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz, ou aquele que fez sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chamou pelo nome. Aleluia! Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Segundo Samuel, bem rápido. É esse camarada que nos faz perseverar, irmãos. 22, segundo Samuel 22. Aleluia. Quem abriu, diga amém. Versículo 31 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor sem impurezas. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Amém.
Vamos repetir, vamos lá em Isaías 48. Aleluia. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensinou o que é útil e que te guia pelo caminho que te deves andar. Meu Deus, Senhor, que o Senhor venha falar conosco essa noite, e não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Abre comigo em João capítulo 9. Em abril, diga amém. Versículo 1 diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas tudo isso aconteceu para que manifestasse nele as obras de Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, essa noite, uma noite tão bonita, e nós não podemos trazer um ministrante de fora, alguém tão importante. Não foi um ano fácil para nós, mas hoje eu quero fazer às vezes esse ministrante diferente. Mas eu quero trazer essa palavra para você, para que você possa sair daqui e não continuar do mesmo jeito, que você possa sair daqui transformado pela palavra. Quantos de nós estamos em busca de um Deus que sara as minhas necessidades? Quantos de nós estamos em busca de um Deus que me cura porque eu preciso de uma cura? Quantos de nós queremos apenas uma troca com esse Deus? Quantos de nós queremos melhorar a nossa vida financeira? Quantos de nós estamos nas igrejas em busca de um bem próprio? Quantos de nós fizemos campanhas para adquirir uma casa nova? Quantos de nós buscamos no Senhor um emprego melhor? Quantos de nós colocamos a condição para alcançar essas coisas? Quantos de nós fizemos do Senhor um projeto meu? Pegamos o ministério inteiro do Evangelho e transformamos nele um projeto meu. Tem que ser do meu jeito, tem que ser para mim. Quantos de nós somos ensinados dessa maneira? Uma maneira de querer apenas aquilo que satisfaz a minha necessidade, querer aquilo que satisfaz o meu ego. Quantos de nós estamos buscando apenas aquilo que agrada o meu próprio umbigo? Pois o Senhor vem dizer para mim e para você nessa data tão especial dessa igreja, Ele vem dizer para mim e para você: olha, a melhor maneira de você conquistar alguma coisa comigo
princípios dele. Quantos de vocês estão aqui decepcionados? E existem muitos aqui. Estão decepcionados porque as coisas não acontecem do jeito que você quer. E nós vamos ver aqui Jesus dizendo algo interessantíssimo, porque nós vamos ver alguém que, ao primeiro olhar, ele parece que é uma pessoa que necessitava dele. Aqueles ministrantes vão olhar para Jesus e falar assim: alguém que pecou para ele nascer cego, foi ele ou seus pais? E Jesus olha até para ninguém pecou. Ele está aqui para que possa manifestar a minha glória nele. Em outras palavras, Jesus está falando assim: olha, tudo que acontece, eu tenho controle. Você não está jogado às praças. Às vezes você está aqui cheio de necessidade, sim. Às vezes você está aqui até enfermo, sim. Mas o Senhor quer dizer para você aqui hoje: eu estou no controle. Eu conheço a sua vida. Eu sei quem você é. Eu estou aqui e eu posso mudar essa história. Eu posso, porque a palavra diz que Ele pode. O problema é que Ele não contou para mim que dia é esse que Ele vai fazer. Ele não contou para nós, Ele não nos informou quando. E é esse espaço entre o meu querer e o querer de Deus é que tem feito as pessoas desviarem do Evangelho. Porque ninguém mais suporta esperar. Mas o salmista disse: esperei com paciência pelo Senhor, e então Ele me ouviu e me ajudou. O Senhor está aqui hoje dizendo para nós: se queremos ser uma igreja de verdade, que possamos sair de nós mesmos e enxergar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos sair de nós mesmos, dos nossos projetos particulares, e vivermos o projeto da salvação do Senhor. Aí Ele vai dizer para mim: as outras coisas serão acrescentadas. É simples assim. Quantos de vocês, se nós pudéssemos aqui conversar com todo mundo, cada um tinha um princípio de Deus. Se nós pudéssemos abrir um panfleto e cada um escrever qual o princípio de Deus que Ele não tem feito, todo mundo tinha. Porque tem um monte de preceitos de Deus e princípios que nós não fazemos. O primeiro princípio que Deus falou no meu coração essa semana foi que eu devo amar a Ele acima de todas as coisas, de todo o meu entendimento, porque Ele disse isso na sua igreja. Quantos de nós amamos o Senhor acima de todas as coisas? Quantos de nós colocamos o Senhor acima de tudo? Esse é um princípio. Como eu posso ser satisfazido? É isso? Ah, tá vendo? Vocês deixaram cair nessa aí, né? Como eu posso ser satisfeito por Deus se eu não amo e não o amo acima de todas as coisas? Como que Ele pode me honrar e satisfazer a minha alma se eu não sou querido, conhecido dele? E aí que eu digo para você, irmão, eu não preciso falar. Eu não preciso ficar falando: Senhor, está ruim o meu salário. Não preciso. Ele fala assim: não é pelo muito falar que vocês serão confusos. O Senhor já conhece a minha necessidade. Repete comigo assim: eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. O princípio que o Senhor falou no meu coração é dizendo assim: olha, eu preciso fazer aos outros o que eu quero para mim mesmo. Simples. O que você quer para você? Faz para os outros. Não tem como errar. Não tem. Não tem como errar. Quando eu faço para o meu irmão aquilo que eu queria para mim, ou eu faço do mesmo jeito que eu queria, aquele que está
lá em cima está te enxergando. A palavra do Senhor diz que Ele não está surdo, Ele não está cego, Ele está te observando. Qual que é a atitude daquela igreja? Qual é a atitude daquele irmão? Será que ele tem amado o seu próximo como a ele mesmo? Será que eu tenho dado para o meu vizinho que está passando fome o arroz que eu como? Eu não posso dar o pior para ele, porque eu quero o melhor de Deus. E aí que as pessoas se decepcionam, porque o melhor de Deus não vem, pastor Alexandre. E fica todo mundo pego nas culachas, porque o pastor disse: se trouxermos o nosso dízimo, a nossa oferta, o Senhor iria prosperar cada dia mais. Mas o Senhor disse na sua palavra o seguinte: se tiveres algum problema com o seu irmão, conserta com ele primeiro, porque eu não aceitaria a sua oferta. Mas o meu pastor disse que daria certo. Mas o seu pastor é Jesus, não pastor Marcelo. A palavra diz que é assim, porque é o princípio de Deus, não é o princípio da igreja, é o princípio de Deus. Eu preciso fazer a coisa certa. E quando eu pratico a coisa certa, as coisas certas me procuram, porque aí a bênção vai começar a me perturbar, ela vai começar a me incomodar. Vai vir tanta bênção que você vai falar assim: fica na fila aí, filho, não entra agora não, estou colhendo ainda. E ela vai entrar. Ela fala: o céu está mandando eu entrar, filho, dá licença, toma aí mais bênção, mais bênção, mais bênção, mais bênção. Você só faz os princípios de Deus. O projeto de Deus você está realizando, então a bênção vem sobre você. Querido, as coisas vão acontecer quando eu fazer as coisas melhores para Deus, não para mim. Ninguém consegue entender como que um cara tão simples tem muito mais do que eu, que tem um poder aquisitivo maior. Quantas pessoas você já viu assim? É um mistério de Deus. É você que está aqui, você é fiel a Deus, mas eu não sei como é que eu conquistei isso tudo. Eu não sei como é que eu tenho isso tudo. Porque eu sei, você não sabe explicar. Mas o céu sabe, porque aos amados Ele dá enquanto você dorme. As portas serão abertas quando você trabalhar junto com Deus. A palavra do Senhor diz que não é o prêmio daquele que sai na frente. Os decepcionados evangélicos têm corrido demais e cansado rápido. A maioria de nós não temos mais testemunho próprio. A maioria de nós queremos uma palestrinha e ir embora para casa. Não queremos mais compromisso. A maioria de nós estamos sendo contaminados pelas redes sociais. E quando somos contaminados, não recebemos do Senhor nada. E a decepção vem, pastor Alexandre, porque de Deus ninguém se zomba. Como Deus pode agir na sua vida se eu estou todo errado? Como Deus pode me dar alguma coisa se eu não depositei? Porque só pode colher quem planta. Princípio de Deus. Mas eu não entendo, pastor. Eu quero uma flor, e se ela for de Israel vai ser melhor ainda, porque terá mais santidade. Eu preciso tomar uma água do Rio Jordão. Eu preciso de uma terra de Israel, do Monte Sinai, porque eu quero guardar ela ali em cima da minha cabeceira, me olhar para ela e entender que Deus está comigo. Princípio de Deus: buscar-me Ele e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Você não precisa de nada a não ser um coração reto, contrito, coração puro.
olhar para Ele e falar assim: estou aqui, assim. Sabe qual que é a maior prova disso? Aquele homem que foi apedrejado esteve. A Bíblia diz que ele não falou nada, apenas olhou para o céu e viu o céu aberto. A comunicação era aqui. Parceiro, estou me tacando pedra, mas o senhor pode tirar minha dor? A Bíblia diz que nesse momento ele enxergou o céu aberto. Quantos de nós estamos decepcionados e falando, e não é ouvido? Quantos de nós estamos vindo nos cultos de oração e nada? Quantos de nós ligamos para os pastores, pedimos bênçãos? Quantos de nós estamos visitando os profetas? Quantos de nós toda semana precisamos de um profeta para falar alguma coisa para ver se muda em mim algo? Mas Jesus olha para você e Ele não consegue entender, porque Ele deu a você o Espírito Santo para te convencer de todas as coisas, mas você não procura o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque eu não consigo vê-lo. Eu quero ver. Nós estamos vivendo uma igreja de idolatria, estamos ficando longe do Espírito Santo, mas Ele está dentro de você, dizendo para você: fala comigo que eu estou te escutando. Fala comigo. Para falar com o Espírito Santo não precisa gritar, não, irmão. É só você e Ele, está dentro de você. A palavra do Senhor diz que Ele sonda o seu coração e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Por que você está decepcionado com Jesus? Por que você veio aqui em busca de algo que não é Ele? Por que você veio alcançar uma vitória se você já tem algo muito maior que a sua vida? Você não vai receber bênção, não. Ele já te deu. Você não vai ser curado, você já é curado. Jesus está dizendo para mim e para você aqui. 1 Coríntios, para mim bem rápido, 1 Coríntios capítulo 10. Pastor Alexandre, quer me ajudar? Vamos no povo aí? Abre aí 1 Coríntios para mim. Quem gostaria de fazer essa leitura? Levante a mão. Ah lá, Sidão. Capítulo 10. Vou precisar de ajuda. Olha para o seu irmão do seu lado e diga para ele: eu quero viver os princípios de Deus. Olha para mim, irmão, você quer mesmo? Está pronto para abrir mão de tudo? Como eu posso andar com alguém que não segue os princípios? Não tem como. Como eu posso abandonar o mal? Quantos de nós temos abandonado os princípios de Deus para ficar com os princípios do mundo? Vamos ler para nós aí. Levante a sua mão e fala assim: eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Você está pronto, irmãos? Essa semana será uma semana de vitória na sua vida. Se você fizer todas as suas atividades para a glória de Deus, será uma semana de vitória. Lê para nós aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Meu Deus. Quer comeis, quer bebeis,
isso tudo para a glória de Deus. Como que eu posso me embriagar para a glória de Deus? Como que eu posso comer alguma coisa que não agrada o Senhor, se é para a glória dele? Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos desistindo do Senhor? Porque não temos o que comer, o que queríamos comer. Quantos de nós, outro dia alguém me ligou e disse assim: pastor, a palavra diz que se eu for fiel ao Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra, e eu não tenho comido. Eu disse para esse irmão assim: irmão, sua casa tem arroz, feijão? Tem óleo? Tem sal? Tem. O que não tem, irmão? Pastor, todo dia eu estou comendo ovo e carne moída. Eu sou fiel no dízimo, na fé. Foi, irmão. O Senhor podia passear com você na Síria. O Senhor podia pegar você pela mão, levar você no norte da Ásia, levar você na África. Ele podia passear com você e soltar você uma semana nos lugares que estão realmente passando fome. Leva você passar uma semana no Haiti, quando as crianças estão comendo biscoito feito de barro, seco no sol, de tão quente que é o lugar. Aí o cara me liga para o pastor para dizer que está passando fome, que Deus não foi fiel com ele. Está decepcionado, querendo largar a igreja. E nós estamos vivendo dias assim, porque o Senhor está dizendo que quer comer, quer beber, faça isso tudo para a minha glória. Se na sua casa tem arroz, feijão, tomate, meu irmão, se alegre, porque tem muita gente que não tem nem isso. Se na sua casa tem um ovinho, você pode colocar por cima só do arroz, que você possa se alegrar, porque quando eu me alegro no Senhor, quando eu faço os princípios dele, o princípio dele é me alegrar. Ele está dizendo: quer comer, quer beber, façais tudo para a minha glória. Quando eu faço isso para a glória de Deus, ele então vai prosperar você para comer um dia aquilo que o seu coração quer, porque eu satisfarei os desejos dos vossos corações. Se Jesus está dizendo que vai satisfazer, ele está dizendo que você não tem mesmo. Como ele vai satisfazer o que você tem? Ele vai só satisfazer o que você não tem. Então comereis o melhor dessa terra. Sabe o que é o melhor dessa terra ou não? Comer. Ele não falou o quê? Só falou comer. Eu estava vendo um programa na History, um programa que tem. Ele solta 2 cidadãos nus em um lugar muito complicado do mundo. E dá para o cara, sabe o que, irmão? Um bornazinho e mais nada. Se vira. As pessoas ficam 6 dias sem comer. O último problema que eu vi com a minha esposa. A moça que tinha medo de baratinha, de bichinho, mas ela estava com tanta fome nesse mano, que ela viu um ninho de urubu. Ela subiu lá naquele lugar para derrubar o ninho de tanta fome que eles estavam. 6 dias sem comer nada. Eles derrubaram o ninho. Tinha 6 filhotes dessa água, tinham desse tamanhozão assim já. Eles pegaram aquele bicho e ela nunca tinha feito isso. Ela pegou ele pela cabecinha e quebrou, ele ficou chorando. Mas ela tinha que comer. Eles jogaram aquele animal assim no fogo, e aquele animal foi queimado apenas ali. Eles não tinham faca, não tinha nada, e eles arrancaram um pedaço daquele animal e comeram. E eles olhavam para o outro assim, uma felicidade, falaram assim: como é bom. E o Espírito Santo falou muito no meu coração, sabe? Puxa, quantos de nós precisamos aprender?
nós queremos comer aquilo que a minha necessidade quer. Não aquilo que é o princípio de Deus. O princípio de Deus é te alimentar. Ele não disse com quem. Ele não falou que é o melhor. É você que disse que é o melhor. Mas o melhor de Deus é te alimentar. Olha para o seu irmão e diga para ele: eu quero o melhor de Deus. Hebreus capítulo 10, por favor. Quem pode aí ler? Quem pode me ajudar hoje? Quem quer ler? Hebreus capítulo 10. Capítulo 10, versículo 24. Tadeu vai ler para nós aí. O Tadeu estava aqui no primeiro culto, não estava, Tadeu? O Tadeu é dessa geração de doido aí. O cabelo dele caiu, né? Nem já tinha. O Tadeu caiu. Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Fala comigo assim: eu vou fazer aos outros o que eu quero para mim. Amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremos uns aos outros para nós estimularmos a caridade e as boas obras. Amém? Vai lá agora para mim aí, ó. Vai na pastora Vera. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Vai lá na Fátima também, a Fátima. Vai abrir para mim em Mateus capítulo 7, versículo 12. Pastora Vera, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Repete comigo: eu vou fazer aos outros o que eu quero para mim mesmo. Isso é muito importante. Acho que estou terminando, irmãos. Vamos lá, pastora Vera. Lê para nós. 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que é aqueles que nós temos feito, irmão. O Senhor vai dizendo para mim e para você: em todo tempo nós teremos oportunidade de fazer a coisa certa, mas precisamos de fazer essa coisa certa e ajudar principalmente os da nossa fé. Nós temos visto os nossos irmãos se unindo um ao outro, pastores perdendo tempo em cima do altar para falar o nome do outro, irmãos municiados como pastores. Para quê? Onde vai nos levar? Gálatas está dizendo que nós possamos nos amar e que possamos amar aos irmãos da nossa fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá, Fátima, capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, pois esta é a lei. Lê para nós de novo, devagarzinho, bem alto. Portanto, tudo que vos quereis, tudo que você quiser para você, que os homens vos façam, que os homens façam para você, fazei vós também a eles, fazei vocês também a eles. pois esta é a lei e os profetas. Pois este é o princípio dos profetas. Olha, se eu quero alguma coisa para mim, faça você primeiro. Se eu quero que aquela pessoa me note você ela. Ah, pastor, eu estou aqui na igreja, mas o fulano me cumprimenta, vai lá, cutuca ele e fala: irmão, Pai do Senhor, que ele dá um abraço. Eu coloquei um vídeo na igreja, no site da igreja. O vídeo é espetacular. Os irmãos de missões vão orar. O cara, ele se
trate como normal, eu quero abraçar você, eu quero sentir alguém, irmão. Aqui no ônibus fica tenso, porque nós não somos ensinados a amar ninguém. Nós somos ensinados pelos nossos líderes anteriores de amar a nós mesmos, de marcar todo mundo para lá. Nós somos ensinados a olhar para o nosso próprio umbigo, para a minha vontade. Se você fizer essa campanha, você vai ganhar. Nós precisamos ter uma igreja universal. Eu preciso orar pelos meus irmãos. Quando você ora para o seu irmão, aquele que responde a oração do seu irmão, ele abençoa você também. Porque é princípio. Aquele ônibus fica tenso, ninguém consegue dar um passo. Por quê? Porque ele não falou aquilo que todo mundo fala. Ele não pediu aquilo que todo mundo pede. Ele pediu um abraço. Como é difícil dar um abraço. Ele era um morador de rua e ele estava perfumado. Ele não estava todo sujo, ele estava todo baseado de sujo. Mas as pessoas olhavam para ele e já sentiam o mau cheiro. Por quê? Porque somos ensinados. Aí do nada, irmãos, sai uma donazinha lá no final do ano, ela vem correndo. E ela dá ali um abraço. Quando ela dá um abraço, irmãos, eu não vou contar para vocês, não quero que vocês entrem no site da igreja. Quando ela abraça esse menino, irmãos, você tem que ver o que acontece no ônibus. Aí vocês vão entrar lá. Quando ela abraça aquele menino, eu arrepio, porque eu coloquei lá, porque eu chorei. Estou bonito que foi a casa. Está todo mundo curioso, né? Mas vocês vão ter que entrar na igreja, missionário do Tirol.org, e ver. O ônibus transforma. O que era trevas vira luz. As pessoas olharam aquilo e ninguém resistiu à glória de Deus naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Que é o que a Fátima leu. Aquilo que eu quero para mim, eu preciso fazer das pessoas. Aquela senhora saiu correndo. Quando ela abraçou, dentro dela devia estar assim: eu quero abraçar ele. Porque a mãe pode ser o meu filho, a mãe pode ser eu, que vou necessitar de uma graça. Amém? Eu quero terminar com submissão e receber o Filho como princípio. Eu preciso ser submisso a Deus. É um princípio de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu já disse isso aqui antes. Tinha um senhor perto da minha casa, do meu avô, e meu avô era aqueles caras era ultra radical. E tinha um senhor que ganhou meu avô para Jesus. E esse senhor passava muita prova, muita prova. E a prova dele era tão grande que ele esperava no domingo a feira vender tudo, e quando a feira ia fechar, ele ia lá. Ele ia com um baldinho, eu lembro um baldinho prata, sei lá, prata, isso. E ele vinha aquele cheio de tomate. E alguns dos nossos vizinhos, até mesmo da minha família, falaram assim: na barra. É crente, fala de Deus, fica aí falando que Deus prospera, provê, pegando o resto de. E ele vinha. Aí ele passava: ô Santana, 1h30 da tarde, esperando para comer essa barra. E eu olhava. Aí aqueles comentários lá que ele passava, dentro da minha casa mesmo, eu olhava assim: como que é isso? Um dia minha avó virou para todo mundo que comentava na sala e falou assim: olha, da casa dele ele come a salada do que sobra. O domingo dele ele tem comido arroz de terceira qualidade. Tem dia no casa desse moço, e ela falando dos filhos dela, ele era pequeno, ele não tem feijão. Mas sabe quem que é esse homem aí? É o homem que me tirou das trevas e me apresentou a luz do Senhor. Sabe quem é esse homem que você está rindo dele, meu filho? Está dando filho dela. É o homem que tirou seu pai do vício dos jogos e apresentou ele a maravilhosa luz.
Hoje ele está comendo aí, ó. Você falou aí, aos porcos. Mas amanhã você verá a diferença dele para você. Eu me lembro disso. Minha avó morreu com 65 anos, meu avô 75. Esse meu tio que conversou esse diabo todo morreu com 52. Esse moço prosperou, morreu com quase 90 anos. Os filhos todos abençoados, a família toda unida. A sua esposa, depois dele aí, fartos de tios. A casa dele é a mesma até hoje, tem nada demais. Mas os filhos estão todos lá, pendurados lá, junto com ele. Era uma casa que todo mundo olhava, mas que povo é esse? Vem filho, vem neto, está todo mundo junto, amando, o Natal deles era uma festa. A prova passou, irmão, os filhos cresceram, um virou advogado, outro virou engenheiro, os netos todos formados. O Natal deles era diferenciado. Mas aquele homem continuava sempre o mesmo assim. Sabe por quê? Porque ele tinha o Senhor como Deus na vida dele. Ele sabia que o reino dele não era dessa terra. E que se ele tinha ou não cabia a ele reclamar. Porque o Senhor é que dá todas as coisas. E então ele continuava submisso a Deus. Olha aí, Filipenses capítulo 2. Abre para nós aí, vamos ler lá o Jorge. Filipenses capítulo 2. Conclui o capítulo 13 de Hebreus. Eu vou terminar com o Dino, capítulo 1 de João. Eu não vou terminar com o Dino, não. Eu vou terminar com a minha esposa. João, capítulo 1. Vamos lá, olha lá. Do versículo 5 ao 8. Lê para nós Filipenses 2. Submissão. Se eu não sou submisso a Deus, eu quero o princípio. Aí ele tem uma explicação porque a coisa não vai dar certo. Lê para nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação sem igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo-se semelhantemente aos homens. Meu Deus. Jesus está dizendo para mim e para você que eu podia acabar com aquilo tudo na cruz, mas eu não acabei, eu fiz tudo isso. Fui humilhado, cuspiram em mim. E o maior submissão veio de Jesus, viu? Veio do próprio Deus. Imagina Jeová vendo o filho se agarrar. Ele podia fazer assim, estava aqui. Mas ele não fez. Submisso. E você é? Pastor, nada está dando certo para mim, você é submisso. Você é submisso? Olha lá, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vamos ouvir a voz do Rui, né? Vice-presidente da Igreja Missionária do Tirol. Aleluia! Sonhou de madrugada comigo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui ler. Vem aqui ler, vem aqui. O homem desse tamanho tem vergonha de voltar. Vem aqui. Hebreus 13, 17. Coloca aqui, pastor Júlio. Aleluia! Irmão, esse menino aqui, quando eu vou com ele na rua, o morador de rua olha para ele e fala: pastor Júlio, olha para mim nada.
vendo? Porque é um princípio. Eu abençoo quem me abençoa. Eu conheço quem me conhece. Entende? Olha Hebreus 13, 17 que diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém. Como que essa palavra corta a nossa alma, né? Porque eu não consigo fazer isso. Quantas vezes o pastor pede e você geme? Aí as coisas não dão certo mesmo, não, irmão. Quero o princípio. Quem está entendendo essa palavra? Não entende nada. Estou sendo bem cauteloso essa manhã. Eu quero terminar com a minha esposa dizendo que o princípio maior de todos eles, nós vamos encerrar aqui, é receber o Filho. Tem gente que está aqui na igreja de Jesus, mas até hoje não recebeu o Filho. Porque eu só recebo o Filho quando eu faço o que o Filho faz. Eu só posso ter o Filho quando o Filho está em mim. Simples assim. É quando eu digo para a minha família que eu sou crente.